Bom dia, sejam todos bem-vindos, alunos e professores. E aqui eu estou confortável, porque eu estou do lado aqui, do meu lado, o meu ex-professor e também o meu orientador, né? Eternamente na questão da luta pelos direitos humanos. O professor Bernardino, que foi meu professor no mestrado, na UNB, é com muita alegria que eu o vejo aqui, dando continuidade àquilo que é a própria história do professor Bernardino. Nessa primeira mesa, ela tem como objetivo iniciarmos o debate em torno dos direitos humanos como um projeto de sociedade. E nada melhor do que ter conosco pessoas que, historicamente, acompanharam não só a construção, mas a consolidação e a efetivação dos direitos humanos no Brasil. E, por isso, aqui o professor Luiz Quadro, vou ceder a palavra, em primeiro lugar, para ele. Pode ser, professor João? Pode ser? Então, nós vamos escutar o professor Luiz Quadro por cerca de 20 minutos, tá bom? Tudo certinho? Eu aviso para o senhor. Eu bato a campainha. E, em seguida, então, a gente escuta o professor João Batista. E, se der tempo, porque tem depois uma outra mesa, a gente também, quem tiver uma questão que queira levantar para que os dois possam debater, a gente também pode abrir essa possibilidade. Bom, será que é melhor falar dali, não, hein, João? Eu acho que fica mais fácil. Bom, aqui é melhor que para ver. Tudo bom? Bom, é uma satisfação, bom dia a todas e todos. É uma grande satisfação estar de volta aqui na Escola Superior do Helder Câmara, né, que tive a honra, né, importantíssimo para a minha vida, né, de participar com um grupo extremamente seleto da sua construção inicial. Está aqui o professor Alexandre Bernardino também, junto com tantos outros, um projeto que foi, assim, desde o início, super elogiado, né, que causou um reboliço em Brasília. Falei, bom, Emílio, um super projeto acadêmico, né, e que vingou, deu certo e está cada dia melhor, né, é uma grande satisfação estar de volta aqui. E sempre para discutir, né, nessa luta aí, que também com o professor João Batista, né, há tantos anos, né, a luta pelos direitos humanos, né, e pela construção de uma outra sociedade, não só possível, como necessária e urgente. E a minha fala, eu pensei uma fala em 3 tempos. Eu peço que controle meu tempo. Quando faltar 20 minutos, me avisa, que aí eu já vou... não, brincadeira. Quando faltar uns 5 minutos, me avisa. Onde, em primeiro lugar, a gente fazer um breve, 3 minutinhos assim, né, um apanhado histórico, conceitual dos direitos humanos. Né. No segundo momento, eu queria fazer uma pergunta e encaminhar, junto com todos aqui, a tentativa de resposta dessa pergunta. E eu acho que nessa tentativa de resposta dessa pergunta, a gente começa a trabalhar justamente sobre a necessidade de construção de uma outra sociedade, né, fundada nos direitos humanos. A pergunta é a seguinte: por que tanto ódio? Né, por que a gente vive hoje, no Brasil e no mundo, né, um retorno de tanto ódio? Eu queria começar, obviamente não tenho a pretensão de responder isso aqui, mas começar a encaminhar um pouco, né, a tentativa de resposta que nós todos temos que encontrar juntos. E, por fim, comentar sobre o que já vai aparecendo, né, de novo com relação aos direitos humanos, ao direito constitucional, à teoria da Constituição, teoria do Estado e teoria do direito, né, que é entre essas grandes novidades, o novo constitucionalismo democrático latino-americano. Eu tenho a honra hoje de presidir a rede nacional do constitucionalismo, assim também como uma rede internacional que tem sede em Quito. Hoje nós somos quase 600 constitucionalistas em todos os estados da América Latina e vamos recebendo mais pessoas interessadas sobre o novo constitucionalismo que surge aqui na América Latina, que vem de outras partes do mundo, né, como a Península Ibérica, principalmente, né, Portugal, Espanha,
Temos aí pesquisadores que começam a chegar da Índia, da África do Sul, do Reino Unido, da Queen's University em Belfast, interessados por esse novo direito, essa nova teoria do direito que tem uma força, uma possibilidade de ruptura com 500 anos de direito moderno colonial. Então, a gente dialoga muito com na construção dessa teoria do novo constitucionalismo democrático com as teorias decoloniais. E aí vou encerrar também falando em 5 minutinhos a respeito desses novos direitos, dessa nova perspectiva de direitos humanos a partir do novo constitucionalismo, representado especialmente por 2 grandes e importantíssimas constituições e experiências sociais que ocorrem hoje entre nós. Em 2008, a Constituição do Equador, que é a primeira Constituição plurinacional no mundo, e em 2009 a Constituição da Bolívia, a segunda Constituição plurinacional. E a partir da construção desses estados plurinacionais, a gente identifica essa possibilidade de construção do novo, de ruptura com um direito antropocêntrico colonial, dos últimos 500 anos, de construção aí efetivamente de uma nova sociedade, uma nova perspectiva, de uma nova forma de ver o mundo e de ver a vida. Então, quando a gente começa a falar em direitos humanos, brevemente aqui, a gente deve lembrar que esses direitos humanos eles podem ser estudados por 3 grandes perspectivas. Uma perspectiva filosófica, então a construção inicial desses direitos humanos a partir da modernidade, ela é uma perspectiva ocidental, e aí uma referência filosófica vai aí numa história de cerca de 2.700 anos, principalmente o pensamento grego. Uma segunda perspectiva pela qual nós podemos estudar os direitos humanos é uma perspectiva constitucional. E aí, então, início da construção do constitucionalismo moderno, a gente pode encontrar alguns textos e algumas ideias já importantes na Espanha do século XII, na Inglaterra do século XIII, essa ideia de limitação do poder do Estado, depois as revoluções burguesas, na Inglaterra, século XVII, Estados Unidos, 1776, e a Constituição norte-americana de 1787, e principalmente a Revolução Francesa como a grande revolução moderna. A Revolução Francesa não foi só uma revolução burguesa, mas uma revolução moderna. Ali está explodindo ideias, pensamentos, teorias, práticas que vão estar em conflito posteriormente a essa Revolução de 1789 e as constituições francesas desse período, 1791, 93, 95, 99, 1804, 1816, a Restauração e etc. E ali, então, começa essa construção desses direitos humanos como sinônimos de direitos fundamentais, ou seja, direitos humanos dentro de uma perspectiva constitucional. E aí, então, esses direitos humanos nascem ainda dentro de uma perspectiva muito limitada, ainda como direitos individuais que vão pertencer, nessas constituições liberais, apenas a homens brancos, proprietários e ricos. As constituições do século XVIII, XIX, início do século XX, são constituições que garantem direitos dentro de uma perspectiva liberal. Direitos são contra o Estado, direitos individuais relativos à vida, à liberdade, à propriedade privada, à segurança individual, mas essa Constituição, essas constituições se direcionam apenas aos homens brancos, proprietários e ricos. E depois a gente tem uma expansão, o surgimento do constitucionalismo social, o constitucionalismo socialista, início do século XX, durante e após a Primeira Guerra Mundial, e aí a expansão desses direitos. E aí vamos trabalhar desses grupos de direitos humanos que vão se ampliando. Então, além dos direitos individuais, os direitos sociais, saúde, educação, previdência, direitos trabalhistas. O Brasil vai voltando. Eu costumo falar que o Congresso brasileiro é muito ruim. Eu não acho ele ruim, não. Ele é muito bom, porque ele conseguiu descobrir uma forma de viajar no tempo. Nós voltamos ao século XVIII numa velocidade impressionante. E agora vamos voltando à Idade Média no nosso país. Então, sem dúvida, são cientistas que dão respostas a questões que a gente não conseguia. Os físicos não conseguiram, os deputados conseguiram viajar no tempo para trás, perdendo direitos, jogando o país na Idade Média, antes da Revolução, antes das revoluções burguesas. Isso é muito triste, mas é um momento de resistência e vamos discutir justamente isso. E uma terceira perspectiva pelas quais nós podemos estudar os direitos humanos é uma perspectiva internacional.
aí principalmente na perspectiva do século XX, né, a Primeira Guerra Mundial, depois o Tratado de Versalhes, a formação da Organização Internacional do Trabalho, tem os direitos trabalhistas como direitos humanos internacionais, o direito previdenciário, né, como direitos humanos internacionais, lembrando que hoje, na Europa, diante de todas as mudanças e transformações que estão ocorrendo, principalmente no campo do trabalho, as novas tecnologias, a inteligência artificial, né, na Europa, a gente vai vendo vários países, como a Itália, a Alemanha, com renda mínima. Né? Nenhum cidadão desse país vai ganhar menos do que 500 euros ou 490 euros, segundo o caso, com redução da jornada de trabalho, né? E não aumento, né? Como a gente vai aqui, né? Atrasando a nossa história, mas isso aí vai passar. Né? Acredito que breve, né, a gente vai retomar um caminho de construção e avanço com relação aos direitos humanos. Mas no direito internacional a história é diferente. Enquanto no direito constitucional começa pelos direitos individuais, no direito internacional começa pelos direitos sociais, trabalhistas, previdenciários, e após a Segunda Guerra Mundial, a Declaração Universal de Direitos Humanos, em 1948, os Pactos de Direitos Humanos, em 1966, e outras discussões que vão se aproximando, o direito à cidade, o direito à moradia, o direito ambiental, né, o direito à água. Então, esses avanços que vêm aí na segunda metade, final do século XX, até essa discussão importantíssima que hoje acredito ser a questão central com relação à discussão dos direitos humanos, que é o direito à diversidade. E aí, então, eu vou à nossa perguntinha. Por que tanto ódio? Por que a gente vive hoje no Brasil e em vários lugares do mundo, não em todos, mas no Brasil e em vários lugares do mundo, né, um retrocesso, uma perda de direitos, a volta do discurso do ódio, da raiva, da intolerância, né, do estranhamento com aquele que pensa diferente, que deseja diferente, que sonha diferente, que tem formas espirituais, né, religiões distintas. Né? Por que tanto ódio? Por que a volta desse conservadorismo horroroso que a gente vai vivendo e que, inclusive, mobiliza uma parcela importante da sociedade brasileira? Por que tanto ódio? Queria voltar, eu começo a pensar, eu nasci em 1962. Né? O professor Padre Paulo falou que sou jovem, mas já tenho 56 anos, embora essa barba branca, cabelo branco, parecendo Papai Noel, né? Mas eu pinto, sim, para dar mais respeitabilidade. Né? Nasci em 62. Quando eu nasci, o mundo era muito simples para nós. Né? Eu não vou dizer que a gente tinha duas, mas não eram duas opções, mas você tinha dois mundos. Né? Então, era um mundo binário, simples, fácil. Né? E, principalmente, era mais fácil ainda porque as escolhas já estavam feitas para nós. Então, naquele mundo que eu nasci, assim, você podia escolher, mentira, não podia escolher coisa nenhuma, né, dentro de uma lógica binária. Olha, existia um mundo bipolar, Estados Unidos, União Soviética. Lógico, você tinha que escolher Estados Unidos. Se escolhesse a União Soviética, estava preso, torturado, morto, etc. Podia escolher entre capitalismo e socialismo. Lógico, você tinha que escolher entre capitalismo. Se você escolhesse entre socialista, estava preso, morto, torturado, perseguido, etc. Podia escolher entre homem e mulher. Né? Mas aí, se você escolhesse errado também, você estava preso, torturado, enfim. Então, era um mundo simples. Olha, né? Meu filho, você escolhe, pode escolher, mas escolhe direito. Né? Se você não escolher direito, eu escolho para você. E esse mundinho assim, quadradinho, né? Bem ou mal, certo e errado, homem e mulher, né? Capitalismo, socialismo, e as escolhas já estavam prontas. De repente, no final do século XX, a gente começa a descobrir, ou seja, começa a ser desocultado, e essa é uma palavrinha muito importante quando a gente fala em decolonialismo, novo constitucionalismo, que é o desocultamento. Ou seja, uma imensa diversidade que já existia, que sempre existiu, começa a ser revelada, começa a ser desocultada. A gente começa a enxergar uma imensa diversidade humana. Né? A gente percebe que não existe apenas a lógica binária, capitalismo e socialismo, né? O certo e errado, homem e mulher, que existem várias formas de se desejar, existem várias formas de amar. Né? Nos Estados Unidos vai chegar a mais de 30 gêneros, né? No Brasil a gente trabalha
com quase cerca de 20 gêneros, várias formas de amar distintas. Que no Brasil, que a gente achava, no Brasil a gente fala português, né? O brasileiro fala português, o brasileiro pensa do mesmo jeito. De repente a gente descobre que no Brasil fala-se mais de 400 idiomas. Descobrimos cerca de 1 milhão de povos originários, mais de 2 milhões de povos quilombolas, com formas de organização social, política, econômica distintas, com desejos distintos, com espiritualidades diferentes, com lógicas distintas, racionalidades diferentes, filosofias diferentes, né? A gente descobre que, em termos de idiomas indígenas, né, são mais de 300, né, mais os idiomas trazidos pelos imigrantes, cidades onde 80% da população, por exemplo, do Espírito Santo, né, fala o pomerano, outras cidades, municípios, onde o alemão, o italiano é reconhecido como idioma oficial do município ao lado do português. Você encontra municípios na região centro-oeste e norte, onde ao lado do português você tem vários idiomas originários. Então a gente descobre uma diversidade cultural, uma diversidade de pensamento, uma diversidade filosófica que estava escondida, né, propositalmente pelo poder, né, autoritário do Estado, né, e do Estado brasileiro, com toda uma tradição autoritária. Toda essa diversidade, né, começa a ser desocultada. E um momento onde há uma expansão da comunicação, novas tecnologias de comunicação, e essas coisas que já estavam aí, e começam a ser reveladas, desocultadas, né, novas falas, novas perspectivas, né, elas começam a ganhar força e começam a chegar para todo mundo. Né? Também a diversidade no resto do mundo começa a chegar para nós. Né? E aquele nosso mundinho, né, o mundinho que foi construído na minha época, era um mundinho quadradinho, certinho, a gente não pensava muito não. Né? Não tinha que escolher nada. Né? Não pensava muito não. Esse mundinho sobre o qual a gente constrói a nossa vida, as nossas certezas, as nossas convicções, esse mundinho foi abalado. Isso aí é muito interessante. A psicanálise, eu acho que todo mundo tinha que fazer psicanálise e todo mundo tinha que estudar a psicanálise. Fabuloso. Freud é o cara. Né? Freud, Lacan, mas Freud é o cara para a gente entender a modernidade. Né? E aí ele começa a falar, olha, de repente a gente constrói o nosso mundo, né, sobre determinadas certezas. E aí uma coisa que eu acho muito interessante a gente pensar, né, numa universidade de ponta, né, como aqui a Dom Helder, que é a gente só aprende, a gente só cresce se a gente duvidar. Quanto mais certezas nós tivemos, menos a gente avança, menos a gente aprende. A gente só aprende com a dúvida. Né? Se a pessoa já, eu tenho certeza disso, acabou. Não precisa nem conversar com o cara, ele tem certeza. Não precisa estudar, não precisa vir para a universidade. Não precisa fazer curso superior, não precisa ler um livro, eu tenho certeza que é assim. Não. As pessoas, quanto mais as pessoas duvidam, quanto mais as pessoas têm coragem de conhecer o novo, mais, né, do universo, né, essas pessoas são capazes de compreender dentro de algo, ou de um universo, de um conhecimento que para nós, né, infinito. Você imagina o Jornal da Globo, por exemplo, ele é feito com cerca de... ainda bem que hoje eu falo muito para meus alunos, ninguém mais assiste televisão, nem lê revista. Melhor que não leiam. Né? A imprensa brasileira mente, distorce, encobre, 100%. Se nas redes sociais é 80% de fake news, na televisão é 100% de fake. É tudo mentira, é proposital, para exercício do poder. Né? Mas um jornal como esse é feito com cerca de 200 palavras. Né? 200 conceitos, que é ali o que o senso comum, a pessoa que lê pouco, etc., é capaz de compreender. Se uma pessoa estuda mais, lê mais, ela já vai começar a abrir, né, um conhecimento mediano para alto, já vai compreender cerca de 3.000 conceitos. Né? Aí se o cara passa a vida estudando, né, tem a possibilidade de passar a vida estudando, como os jesuítas, por exemplo, né, Padre Paulo é um desses, já chega a conhecer cerca de 20.000 conceitos, como o Papa Francisco. Né? O mundo vai se revelando muito mais, vai abrindo muito mais, né, o conhecimento. Mas a gente só abre se a gente tem coragem, né, de conhecer, de estudar, e para aprender a gente tem que duvidar. Tem que duvidar principalmente das nossas certezas. E aí então, o que acontece? Esse mundinho começa a ser perturbado, né, e as pessoas, muita gente, claro, né, isso aí Freud explica, entre várias outras coisas, né, as pessoas começam a ficar com medo. Medo. Né, o movimento, o conservadorismo reacionário,
que a gente vive hoje, e principalmente os discursos de ódio, né, vontade de matar, de agredir, etc., isso é medo. Muita gente, né, sem coragem de querer conhecer o novo, sem coragem de conhecer o novo, de se abrir para o novo, para as várias formas de sentir, de compreender, né, de ver o mundo, de desejar, e etc., as pessoas se fecham, né, e aí você, às vezes, aí aparece, né, aquelas pessoas maldosas. Eu acho que muitas coisas, e aí é muito importante eu estudar, eu tenho falado na teoria do Estado, Alexandre, meus alunos, que tem determinadas coisas que já não está no campo do direito, da teoria do Estado, está no campo da teologia. Eu gosto muito do Agamben, por exemplo, uma política pública, né, onde o agente do Estado retira de uma pessoa que está dormindo no meio da rua o seu cobertor. Isso não é política pública, isso não está na teoria do Estado, isso é maldade. Não é política pública, é maldade. Nós estamos existem determinadas ações, né, que estão no campo do mal, a gente tem que compreender o mal. Né? Não é não é uma coisa aceitável, é mal. E tem muita maldade solta por aí. A gente nem discutiu mal. O prefeito tal fez tal política, nossa, esvaziou, como é que o centro da cidade está lindo. É mal. Está no campo do mal. Bom, e aí então, é esse momento, que é esse momento de retrocesso. E aí você começa a voltar teorias que são assustadoramente precárias, né? E que você tem, não sei se já ouviram falar, gente, tem aí correndo pelo Facebook, etc., pessoas que defendem que a Terra é plana. Já viram isso? Gente, eu fico questionando, se tem uma teoria que é talvez mais sofisticada que a Terra é redonda, porque a Terra é plana e você imagina assim, hoje você tem, se for nos Estados Unidos, tem um voo que sai para o Japão de Nova York e vai pelo caminho da Europa, Ásia, chegou no Japão. E tem um voo que sai dos Estados Unidos, de São Francisco, e vai pelo Pacífico e chega no Japão. Ou seja, se a Terra é plana, tem 2 Japões. Olha que barato, você cria até uma outra teoria do direito, você imagina assim, olha, será que aquele empresário que saiu de Nova York, que assinou um contrato no Japão, né, quando ele sair do São Francisco e chegar no outro Japão, o contrato assinado naquele Japão vale no outro Japão? Será que ele vai encontrar as mesmas pessoas nos 2 Japões? Ou seja, é tão precário, mas é tão ao mesmo tempo assustador, como que as pessoas, com medo do novo, voltam lá na Idade Média. Né? E aí vem outras coisas. O nazismo é de esquerda. Gente, Hitler, vou continuar falando isso, Hitler veio igual como é que chama esse cara? Zumbi. Fala, o cara se esforçou em matar, né, um monte de comunistas, vão chamar o cara de esquerda. Pelo amor de Deus, né? São coisas assim que não dá para... Mas aí vai, uma informação superficial, rasteira, de Facebook, etc., né, que vai jogando. Mas compreendendo que isso é um momento de reação, diante de um momento de desocultamento enorme de avanço, né, onde determinadas premissas básicas que a gente nem questionava, né, que era, por exemplo, a ideia, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Você não ia questionar isso. Aí vem a física quântica e fala, ocupa sim. Aí o cara fala, meu mundo caiu. Né? Aquela música da Maísa, meu mundo caiu. Aí, mas até o basiquinho do basiquinho, 2 corpos não ocupam o mesmo. Aí você sabe o que esse cara começava a falar? Que a física quântica é comunista. Não, está uma piada. Né? O meu problema é que isso gera violência, mas está uma piada de mau gosto. Né? Está irritante. E aí, então, concluindo, já me avisou ali que faltam 20 minutos, né? 5 minutos. Já concluindo, né? O que vem, então, como alternativa? Né? A gente vive esse momento de retrocesso, né? Um momento de atraso, etc., mas, ao mesmo tempo, tem muita coisa acontecendo legal, né? Que nos empurra para uma outra coisa. Quando eu falo do novo constitucionalismo e a compreensão nova dos direitos humanos dentro da perspectiva do novo constitucionalismo e das teorias decoloniais, a gente começa a perceber um outro mundo, outra perspectiva de mundo, né, se revelando. Né? As novas constituições, e aí o que eu sugiro e convido vocês para visitarem meu blog, né, que é o meu nome, lá tem um monte de vídeos e de textos sobre direitos humanos, teoria da Constituição e o novo constitucionalismo latino-americano. Ele traz elementos muito interessantes. Né? Entre esses, e aí então eu vou só fazer um anúncio, né? Não dá tempo da gente aprofundar, isso é necessário um curso inteiro. Né? Esse novo constitucionalismo traz, por exemplo, a ideia do direito à diversidade.
né? A diversidade, ela vai muito além do direito à igualdade e do direito à diferença. Né? O direito à diversidade, ela parte de um pressuposto horizontal. Né? Não existe uma cultura, não existe um direito hegemônico. Né? Ou seja, se nós tomarmos hoje como exemplo a Bolívia, na Bolívia hoje você tem 36 direitos simultâneos, 36 formas de organização social, política e econômica distintas, convivendo de forma horizontal, não hegemônica, no mesmo país. Tem 36 direitos de família simultâneos, diferentes, não hegemônicos, horizontais. Um elemento que é fundamental, né, e que foi dito na questão do multiculturalismo, né, a pretensão, esse novo constitucionalismo, ele tem uma busca de uma interculturalidade, ou seja, um diálogo entre culturas. Deixa de existir um Estado e um mundo hegemônico, né, monocromático, monótono, né, aquela coisa, o modelo é... Lembro do nosso amigo, porque lá nos Estados Unidos, vai lá para os Estados Unidos e fica, não volta não. Outro dia tinha um cara no supermercado, estava, porque lá nos Estados Unidos, no supermercado, gente, o cara me incomodando na fila. Porque lá nos Estados Unidos é maravilhoso, porque lá nos Estados Unidos, eu falei, meu amigo, vai, fica, volta não. Ele ficou olhando para mim assim, vai, porque lá é maravilhoso, fica lá, não enche o saco, deixa a gente em paz aqui, vamos construir outra coisa. Então, essa coisa sem graça, né? Temos que seguir, todo mundo agora tem que seguir, todo mundo agora tem que falar inglês, todo mundo agora tem que pensar do mesmo jeito. E aí surge essa lógica da diversidade. Né? Um direito que deixa de ser um direito antropocêntrico, com isso eu vou encerrando minha fala. Né? E aí, para essa casa, né, no mestrado e o futuro doutorado, né, que é para discutir na questão do direito ambiental, o direito da natureza. Né? As constituições da Bolívia e do Equador trazem uma perspectiva que avança. O direito deixa de ser antropocêntrico, você passa a ter um direito que é ecocêntrico. Há uma decisão muito recente, por exemplo, na Colômbia, que reconhece o direito do rio Atrato, reconhece o direito do ecossistema do rio Atrato, né, reconhece como sujeito de direito. Ou seja, não é só o rio. Nós entramos aqui pela Rede para o Constitucionalismo, junto com a Fundação Pachamama, no final do ano passado, uma ação que foi distribuída para a 6ª Vara da Justiça Federal, pedindo o reconhecimento do Rio Doce como sujeito de direito. Isso já existem decisões na Índia, na Nova Zelândia, na Bolívia, no Equador. No Equador já é uma decisão da Corte Constitucional que reconhece o direito dos rios fluírem, e agora na Colômbia essa decisão que reconhece o direito do ecossistema. Ou seja, é o rio com as pessoas que vivem com o rio, as populações ribeirinhas, né, que vivem do rio, e principalmente que vivem com o rio. Então, é o ecossistema como sujeito de direito. A Constituição da Bolívia e do Equador traz uma perspectiva de um direito ecocêntrico e que dialoga com outras teorias muito importantes, né, como o biocentrismo, animalocentrismo, a deep ecology dos Estados Unidos, etc. E a gente vai trabalhar também dentro de uma perspectiva da interculturalidade, do diálogo intercultural e da complementaridade. O que seria a complementaridade? O outro, diferente de uma perspectiva moderna e hegemônica, não é aquele que nos ameaça, não é aquele que é menos, não é aquele que deve ser discriminado. O outro é aquele que tem algo que só ele tem. Portanto, o outro é uma imensa oportunidade de aprendizado. A gente só aprende com o diferente. A gente só aprende com o que pensa diferente da gente, com o que sente diferente da gente, né? Com a filosofia distinta, com as epistemologias distintas. Né? O outro é aquele que tem algo que só ele tem. E nós também, né, temos algo que só nós temos. A complementaridade é esse diálogo necessário das diferenças, das diversidades, né? Superando, então, o que talvez tenha sido o grande problema, né, dos direitos humanos na era moderna, que é a lógica essa lógica uniformizadora, né, que nega o outro, que agride o outro, que discrimina o outro, que violenta o outro. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpe se me excedi um pouco. Muito obrigada, professor Luiz Quadro, que nos abrilhantou com a sua ímpar
capacidade de fazer uma retomada histórica sobre o ponto de vista do constitucionalismo e nos apontar já aí a limites que hoje nós enfrentamos em torno do tema direitos humanos. E agora, então, nós passamos a palavra ao professor João Batista. Bem, gente, bom dia novamente. Os que chegaram depois da minha introdução na abertura. Bem, é uma alegria ver esse auditório com pessoas que, de certa forma, têm acompanhado essa nossa discussão, seja em sala de aula, seja nos grupos de pesquisa, os colegas professores que estão aqui, não é? Então, assim, que a gente fala sobre isso, temos trabalhado sobre essa perspectiva já há algum tempo, então, assim, e todos que são responsáveis um pouco por esse processo. Bem, eu acho que nós podemos pensar essa questão dos direitos humanos e o desafio do projeto e desse seminário como o nosso seguinte desafio, né, e perspectiva para esse seminário. Nós temos como questões preliminares que poderiam ser apontadas essa referência de pensarmos a limitação ou as compreensões limitadoras em torno dos direitos humanos. Isso que nós falamos sobre direitos humanos e por que nós pensamos que da relevância, da importância do seminário e das produções que nós estamos programando para esse ano. Vamos lançar hoje o volume 1 de um livro que está sendo trabalhado, o volume 2 será mais para o final do ano. Vamos apresentar amanhã um jogo eletrônico sobre direitos humanos, né, em um dos painéis. Vamos lançar também uma cartilha sobre direitos humanos, e talvez alguns vídeos até o final do ano. Qual o motivo? Disputar o espaço em torno dessas compreensões sobre direitos humanos. Portanto, não há uma única visão de direitos humanos. Como o professor José Luiz Quadros evidenciou, há interesses distintos nessas visões mais limitadoras, restritivas dos direitos humanos, e nós podemos perceber, e vamos trabalhar aqui, em uma perspectiva que o José Luiz já começou a apontar, a complexidade da questão, mas que nós vamos propor, além das 3 perspectivas que ele apresentou, da perspectiva filosófica, constitucional e internacional, de trabalhar os direitos humanos sobre uma perspectiva essencialmente política. E é por isso que nós vamos tratar dessa ideia dos direitos humanos como um projeto de sociedade. Evidentemente que essa perspectiva política não está dissociada das 3 outras perspectivas apresentadas pelo professor José Luiz. Bem, nessa apresentação rápida também, e pensando no que nós vamos trabalhar hoje e amanhã, vou buscar fazer aqui e trazer algumas referências que poderão ser aprofundadas, questionadas hoje e amanhã nos diversos painéis. Então, uma primeira perspectiva que gostaria de falar com vocês seria exatamente sobre essas diferentes compreensões e aí incompreensões em torno dos direitos humanos, porque quando se fala dos direitos humanos como defesa de bandidos, evidentemente que há aí uma incompreensão e uma visão restritiva dos direitos humanos que não corresponde à realidade dos direitos humanos, né? Apesar, evidentemente, que os direitos humanos, claro que defendem as pessoas presas, não é? Evidentemente que essa é uma área importante e que vamos, inclusive, trabalhar em um dos painéis do seminário, mas também há outras formas de redução de pensar os direitos humanos. Pensar os direitos humanos somente a partir do que está regulamentado
regularizado em âmbito internacional, nacional, é também uma limitação. Porque, como já falamos também nas discussões de sociologia jurídica e outras disciplinas, é fundamental considerar o processo de criação dos direitos, não só o direito que se apresenta num determinado momento. Então, essa perspectiva de pensar o processo sócio-histórico dos direitos humanos, e aqui rapidamente vou falar, porque isso vai ser exatamente a temática do próximo painel, mas rapidamente situar alguns pontos que eles vão aprofundar e colocar com mais clareza outros aspectos, mas aqui eu posso chamar a atenção, pelo menos, dos alguns elementos que nos chegaram mais na nossa realidade contemporânea, que seria essa disputa entre uma visão liberal, ou liberalismo em torno dos direitos humanos, e uma visão, vamos dizer, do socialismo. Ora, essa perspectiva de, quando eu falo que nós não temos uma única visão de direitos humanos, é porque há formas de pensar os direitos humanos também priorizando essas diferentes perspectivas. Ora, ao falar de direitos humanos priorizando uma perspectiva liberal, que é, de certa forma, o que foi defendido por Locke no primeiro momento, mas a questão da individualidade, da liberdade, da propriedade, é claro que eu tenho que considerar que são direitos fundamentais, mas eles não existem sem os outros. Não há como pensar esses direitos sem essa referência dos direitos que surgiram a partir das resistências das contradições do capitalismo. E exatamente surgiram em função das defesas dessa propriedade, da liberdade, porque era liberdade, inclusive, para explorar. Ora, desde quando nós tivemos as resistências em torno disso? Pelo menos desde o século XVIII. Desde o século XVIII, já nas fábricas, os trabalhadores e as trabalhadoras já se rebelavam contra modo de vida que vivenciavam, trabalhando 14, 16 horas por dia, mulheres, crianças, e defendendo já o direito à organização dos trabalhadores, defendendo o direito à assistência, repouso remunerado. Nada disso existia. Só para ter uma ideia, esse direito que lá no século XVIII estava defendido, o direito de organização dos trabalhadores, só foi reconhecido um século depois, no final do século XIX, pela Alemanha pela primeira vez. Então vejam que entre a luta pelos direitos e o reconhecimento dos direitos, eu tenho uma defesa dos direitos humanos que é política e que é da própria sociedade. Então, essa integração dos direitos humanos, ela só pode ser pensada, por exemplo, quando nós falamos dessas discussões dos direitos a partir dessa perspectiva socialista, é porque aí eu tenho já, depois do século XIX, os movimentos, as lutas, e exatamente o socialismo mais propriamente dito, que levaram, inclusive, a outras perspectivas, né? a outras dimensões. Por exemplo, nós podemos falar já nessa perspectiva de institucionalização dos direitos humanos. Ora, como se dá essa institucionalização? Quando se dá? Quando não é possível mais, vamos dizer, frear esse debate e essa atuação política. O surgimento, por exemplo, da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, de 1919, é uma resposta evidente a essa perspectiva da Revolução Russa, né, e o receio da Revolução Russa ser ampliado, né, da Revolução, do comunismo. Então, já eram respostas dos países falando do interesse pelos trabalhadores. Mas vejam que era uma reação a alguma coisa que poderia ser pior. Vamos dizer, uma reação, uma institucionalização estratégica para manter o quê? Digamos, a liberdade. E nessa perspectiva de frear a perspectiva da liberdade contra essa referência de o que estaria presente, o valor presente na perspectiva dos direitos humanos no campo social e socialista, a referência à igualdade. Era uma tentativa de frear essa ideia de igualdade, então, fazendo prevalecer a ideia de liberdade. Foi assim também na discussão do estado do bem-estar com John Keynes. Ele fala claramente que o que ele queria garantir era a liberdade, com o estado de bem-estar. Então, quando ele fala isso, ele está falando do receio já, né, dessa perspectiva do comunismo. E quando nós temos na ONU a Declaração Universal, que nós muitas vezes trabalhamos essa base, mas vejam, ela também foi uma redução desses direitos.
no sentido ali que eu tenho uma integração desses direitos, mas acabo priorizando determinadas perspectivas. A perspectiva liberal dos direitos humanos. Vocês sabem que nós temos 2 pactos, não é? O Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Pois bem, há princípios distintos para esses 2 pactos. Não é? Então, essa auto-aplicabilidade do Pacto dos Direitos Civis e Políticos não se aplica ao Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, eu tenho aí uma apresentação de uma integração, mas, na verdade, há aí uma contradição, uma disputa entre esses direitos, que é exatamente a disputa que já vínhamos com ela na própria sociedade, desde os séculos XVI, XVII. Então, essa disputa vai reaparecer aqui nessa institucionalização dos direitos humanos. Bem, temos aí logo depois, para mostrar que, frente a esse momento de institucionalização dos direitos humanos, não é, nós temos depois as lutas e resistências na sociedade civil, que é também um dos pontos que será apontado e discutido no próximo painel, aprofundado, mas que mostra exatamente que os direitos humanos não se limitam à perspectiva institucional. Aqui no Brasil mesmo, em outras partes do mundo, claro, mas também no Brasil, já na década de 60 e outras, nós temos, como o pessoal certamente vai resgatar, retrabalhar, então nós temos lutas, não é, vamos dizer, seja de movimentos ligados à igreja e outros, não é? Então, movimentos políticos, de defesa no processo, inclusive, contra o regime ditatorial, nós temos aí uma atuação de defesa e construção dos direitos humanos, mas muito vinculada a direitos da própria sociedade, e que de maneira nenhuma fazia essa separação entre direitos civis e políticos e direitos econômicos, sociais e culturais. Então, na sociedade, eu tenho, já desde a década de 60, essa perspectiva da integração forte entre os direitos sociais, digamos assim, como um geral para direitos econômicos, sociais e culturais, e frente a essa integração entre esses direitos e os direitos civis e políticos. Então, esse é um momento, e por que nós podemos falar desses 3 momentos? Porque eles mostram exatamente essa perspectiva política dos direitos humanos. Se nós pensarmos nesse momento anterior à institucionalização, o momento de institucionalização e o momento posterior de resgate dessa perspectiva social dos direitos humanos pela sociedade, quando eu falo resgate, de não limitar-se aos direitos humanos estabelecidos em uma perspectiva institucional. Direitos humanos é mais amplo que isso. Direitos humanos é mais amplo do que o está institucionalizado. Tanto que nós vamos ter os novos direitos, as novas realidades, as novas lutas. O que vai mostrar, por exemplo, a questão da luta das mulheres, da questão étnico-racial, a questão ambiental, todos são questões que surgiram depois de 48, né, que foram constituídas depois de 48. Então, e que foram trabalhadas, sobretudo, a partir das lutas da sociedade. Bem, chegamos então nessa perspectiva da discussão dos direitos humanos como política, como projeto político. Bem, em que momento que isso começou a acontecer? No momento, vamos dizer, de fragilidade, vamos dizer, na queda do Muro de Berlim, e que o próprio socialismo começou a ser questionado como resposta emancipatória. Então, nesse sentido, as discussões, por exemplo, podemos pensar em 3 teóricos fundamentais nessa discussão, o Marcel Gauchet, que apresenta essa perspectiva discutindo a questão dos direitos humanos, vai falar dos direitos humanos como sendo já uma política. Uma política nesse momento, e aí ele está falando, quando ele reconhece que os direitos humanos seriam uma política, isso se dá no ano 2000. Então, que é um historiador de ideias e vai trabalhar essa perspectiva. Vou ter que agilizar aqui um pouco, falo do meu tempo. A posição do Maciá, que trabalhando, inclusive, com o Boaventura de Souza Santos, no Fórum Social Mundial, é uma pessoa que atua fortemente, ele vê nos direitos humanos
esse projeto de emancipação, né, que os direitos humanos têm a possibilidade de formar a base do que ele chama de uma aliança mais ampla em vistas a um projeto de emancipação. E a posição do Boaventura, ele se pergunta se os direitos humanos poderiam ser um projeto de emancipação, se ele poderia, inclusive, assumir esse papel emancipatório do socialismo. E a posição dele, na verdade, quando ele fala sobre isso, e aí eu falo, ele vai dizer, isso só será possível se for adotada uma política de direitos humanos radicalmente diferente da liberal hegemônica. E se tal política for concebida como parte de uma constelação mais ampla de lutas pela emancipação social. Bem, nós vamos considerar o seguinte, nós vamos partir dessa perspectiva do Boaventura, mas, no entanto, diferenciando da posição do Boaventura, nós vamos considerar que é sim possível considerar os direitos humanos como um projeto de emancipação. Possível e fundamental. Porque se ele está falando que essa perspectiva, se isso só seria possível em uma perspectiva radicalmente diferente, nós não chegaremos a uma perspectiva radicalmente diferente sem uma posição política frente aos direitos humanos. Então, adotar os direitos humanos como alguma coisa fundamental, norteadora para a sociedade, e que mesmo seja trabalhado nos movimentos sociais, nas academias, com uma perspectiva não só jurídica, mas político-jurídica, ética. Então, eu tenho várias dimensões para falar dessa perspectiva, né, dos direitos humanos e dessa relevância. Bem, eu vou tentar falar rapidamente também de alguns pontos principais das perspectivas do que seria esse projeto dos direitos humanos, para tentarmos vislumbrar uma questão que eu tenho trabalhado desde 2010, 2011, no meu pós-doutorado, e, de certa forma, se nós pensarmos em perspectivas do projeto dos direitos humanos, nós temos uma perspectiva projetiva utópica, que aponta uma utopia dos direitos humanos, que vamos dizer, essa questão de que todos tenham acesso a todos os direitos, e nós temos uma perspectiva de efetividade, que é onde eu tenho que considerar as contradições, os obstáculos, as realidades efetivas. Mas eu tenho esses dois elementos e duas perspectivas fundamentais disso. Mas gostaria também de destacar algumas dessas características desse projeto dos direitos humanos. Bem, primeiro, o que nós poderíamos dizer, por que nós podemos dizer e quais seriam as características desse projeto dos direitos humanos? A integração de uma pluralidade de valores que se afirmam ou que se articulam no projeto dos direitos humanos. Estou falando de pluralidade de valores desses projetos anteriores, inclusive ligados ao liberalismo, ao socialismo, a outros valores. Então, eu tenho essa integração. A não limitação às estruturas institucionais e internacionais e a vinculação à realidade da sociedade civil. Isso que eu estava apontando dos 3 momentos e a não limitação à perspectiva institucional. Uma síntese dialética que integra e supera os projetos de sociedade precedentes. Aqui eu assumo um risco de falar que os direitos humanos podem ser, inclusive, superior hoje à perspectiva do socialismo. Por quê? Porque ele tem essa possibilidade de integrar elementos libertadores, emancipatórios de 2 projetos. Tanto de ressaltar a questão da liberdade, por exemplo, da liberdade, mas também de ressaltar a indivisibilidade disso com relação aos direitos sociais, econômicos, culturais. Não tenho como dissociar isso. Então, ele é também, e é nessa perspectiva, dialética. É um projeto político e ético, envolvendo todas as dimensões fundamentais do humano. Vejam, ele não é só um projeto ético, ele é também político, é isso que eu quero ressaltar. E o que nós vimos nessa perspectiva sócio-histórica. Do aspecto direcional e utópico, a multidimensionalidade e abertura do projeto dos direitos humanos, essa multidimensionalidade que o José Luiz estava falando, e essa perspectiva de uma abertura. É um projeto aberto, que não se fecha. Eu tenho sempre a construção e luta por novos direitos. Por isso que ele não está limitado ao regularizado. Né? Eu tenho isso como um projeto da sociedade. E as 4 últimas características, a possibilidade de constituição de uma ideologia dos direitos humanos,
Aqui eu ressalto, inclusive, essa perspectiva, porque como elemento norteador, inclusive, estratégico. Como é que nós vamos divulgar os direitos humanos de uma forma mais estratégica na sociedade? Uma sociedade onde se disputa o conceito de direitos humanos, as compreensões em torno dos direitos humanos. É fundamental pensarmos estrategicamente como fazer essa apresentação e de forma articulada, política, mas também pensando nessa emancipação. Então, por isso, a necessidade e a importância de uma ideologia dos direitos humanos, um forte potencial emancipatório que exige, para sua efetivação, melhor compreensão política e metodologias e estratégias adequadas. Isso vale, inclusive, para os movimentos sociais. Tem vários aqui representantes de movimentos sociais, que eu estou vendo, mas mesmo nas nossas organizações de direitos humanos, nós ainda precisamos avançar nisso, né, nas metodologias, na articulação, a adequação a questões fundamentais e aos movimentos sociais próprios do seu tempo e a identificação na sociedade com as lutas pelos direitos humanos. Evidentemente que essa identificação, ela é também algo de disputa. Temos aqueles que não querem a implementação dos direitos humanos, evidentemente que temos esses. Então, o projeto dos direitos humanos não é um projeto para todos, não é? Mas é um projeto que pode ser assumida por uma sociedade, uma parte da sociedade, aqueles que buscam essa perspectiva, seja no campo da solidariedade, a partir da ética, ou da política, né, de pensar, por exemplo, a articulação frente a essa questão da igualdade e assim por diante, da ruptura com as desigualdades. Então, eu tenho isso como características e, finalizando, eu só queria dizer que, a partir disso, e o que esse seminário propõe, essas discussões levam a outras. Por exemplo, a questões e questionamentos políticos em torno do que eu apresentei agora, por exemplo. Isso vai ser objeto do debate do início da noite. Depois, desafios para a implementação dos direitos humanos como um projeto de sociedade. O segundo painel da noite. Não é? Quais os desafios para isso? E, por fim, amanhã, nós teremos 4 painéis tratando das experiências contra-hegemônicas nos diversos campos dos direitos humanos. Quer dizer, nós estamos falando que já estamos em um processo de disputa em torno desses direitos humanos. Essas experiências contra-hegemônicas que vão ser apresentadas e trabalhadas amanhã, de certa forma que o Zé Luiz também já apontou um pouco a perspectiva geral, mas elas são experiências que vão ser trazidas aqui e que mostram essa perspectiva de que um outro mundo é possível, vamos dizer assim. E de que uma outra possibilidade é possível, e justamente nessa construção de outras possibilidades, ou de busca do acesso a todos os direitos humanos por todos. Obrigado. Muito obrigada, professor João Batista, que aqui foi capaz de mostrar que é possível sair do lugar comum e ousar para outras fronteiras. E, nesse sentido, essa mesa tem como objetivo, só para relembrar, nos localizarmos naquilo que poderíamos dizer que é o cerne deste seminário. E, por isso, nós temos os minutinhos, e se alguém tem mais alguma questão geral que poderia nos ajudar nessa iluminação do que será a continuidade desse momento. Se alguém tiver alguma questão mais geral que gostaria de levantar, a gente tem uns minutinhos que é possível fazer isso. E depois, imediatamente, eu passo a palavra ao professor Luiz Quadro e ao professor João Batista para finalizar, sintetizar as suas considerações. Temos? Alguém gostaria de, como disse o professor Luiz Quadro, a condição para aprender é duvidar? Alguém gostaria de duvidar um pouco mais? Talvez pudesse aqui, professora, nesse microfone, poderia ser? Na verdade, é quase uma solicitação assim de uma ajuda até psicológica, como falou José Luiz Quadro, e muito com base, Marisa, no que a gente estava conversando antes. Por mais que todos nós
acreditemos aqui, e pelo fato de estarmos aqui, nós estamos todos imbuídos e acreditamos nisso, nessa possibilidade de direitos humanos como projeto de sociedade. Todos nós atualmente estamos marcados, né, machucados por um sentimento de solidão, de vulnerabilidade e de uma certa, eu diria quase que total, falta de identidade, falta de reconhecimento com o nosso próprio país diante de tudo que está acontecendo. Então, por mais que acreditemos e tentemos no nosso dia a dia, na nossa luta individual, no nosso trabalho, nas nossas aulas, nas nossas pesquisas, nos fortalecer e fazer o nosso trabalho de formiguinha ali do dia a dia, falta, digamos assim, eu sinto falta, isso me atinge psicologicamente, eu acho que há várias pessoas, uma ideia de uma resistência maior, de uma movimentação maior. Então, meu questionamento aqui é nesse sentido: o que seria possível, além do nosso trabalho individual, como formiguinha, ter essa resistência, essa possibilidade da gente realmente implementar e divulgar, porque a gente está acuado, né? Esse medo não é só um medo do conservadorismo ou da direita, é um medo nosso também. Um medo nosso de ir à luta, de enfrentar. Porque eu acho que diante de tudo que se está vivendo, existe muita passividade. Apesar de alguns movimentos estarem todo dia ali na luta e nós também individualmente. Obrigada. Professora, mais alguma questão que gostariam de colocar? E aí, então, o professor Luiz Quadro e o professor João Batista sintetizam esse momento? Ok? Então, eu passo primeiro para o professor Luiz Quadro, pode ser? Bom, professora, esse é um sentimento que todos nós, né, estamos... Às vezes dá um sentimento de impotência, de incapacidade, né, de mudar isso tudo. É um momento muito ruim da história, né, da nossa sociedade, da história do Brasil. Eu acho que uma coisa que é importante a gente começar a pensar, que é fundamental fazer um diagnóstico do que está acontecendo. Nós estamos vivendo hoje, não só no Brasil, no mundo, né, é uma guerra ideológica. É uma guerra dentro da cabeça das pessoas. Não é que isso seja novidade, mas hoje ela é muito mais agressiva e muito mais sofisticada. Ou seja, quem é capaz de construir o senso comum, quem é capaz de atribuir sentidos ao mundo, é que tem poder. Então a gente tem uma coisa assim, é meio uma sociedade meio delirante. E isso aumenta a nossa ansiedade, né? Porque é como se hoje o real estivesse gritando no ouvido das pessoas, né? Como se o real estivesse assim gigante diante dos nossos olhos e as pessoas se recusam a enxergar. É impressionante, né? Você argumenta, mostra, fala e a pessoa continua acreditando no que ela quer acreditar. É como se a política tivesse se transformado em jogo de futebol, né? Se o futebol fosse uma questão racional, é óbvio que todo mundo torceria pelo Cruzeiro, né? Mas como o futebol é uma questão emocional, sem contra os atleticanos ainda. Mas na política não pode ser assim. Eu escolhi fulano, escolhi tal ideia, eu sou isso, pronto, acabou. Não, né? A gente está lidando, a política é o que transforma a nossa vida. Então é isso, você vê, olha, esse negócio não funcionou, esse negócio nunca funcionou, e os caras continuam assistindo nisso. Eu acho que pensar que é uma guerra ideológica, é uma guerra de construção dos sentidos do mundo, né? E como eu estava falando antes, isso é feito principalmente hoje nas redes sociais e pela grande mídia, né? Pela televisão, etc., que ainda atinge uma parcela importante da população. Televisão essa que mente, que encobre, que distorce, né? Que o tempo todo está indo contra o real. E aí o que eu vejo como uma possibilidade de resistência, luta e transformação, porque isso vai passar, né? Mas só vai passar se a gente agir, né? Dentro dessa guerra ideológica, dessa construção de sentidos do mundo, etc. É uma ação em rede, né? Eu tenho alguns textos escritos sobre a ideia de infiltração, né? A infiltração são micro-revoluções diárias nos nossos espaços de trabalho, de reflexão, de amizade, de família, etc., né? E uma construção de rede, né? Rede e infiltração, micro-revoluções,
né, eu acho que aí a gente é capaz de resistir, estamos resistindo, e de reverter esse processo. E eu acho que o que também nos vai dar muita esperança, né, é a gente enxergar o que já está sendo feito. Há uma resistência aí, né, aqui no Brasil e pelo resto do mundo. Né, e ser capaz de visualizar isso e se comunicar. Né, criação de redes é fundamental. E o grande, né, essa sensação de solidão, que é essa aposta, né, dentro dessa lógica individualista, egoísta, competitiva. Né? É lógico que uma sociedade fundada na competição, no individualismo, no egoísmo, na ganância, né, ela não tem futuro algum. Né? Então, ou a gente é capaz de construir outra coisa, ou isso vai acabar do mesmo jeito, mas pode acabar no caos. Né? Ou ela acaba no caos, ou ele acaba com a gente construindo outra coisa. Essa sociedade que está aí, né, o capitalismo egoísta, competitivo, isso agora acabou. Se a gente pensar, obviamente não dá tempo de refletir aqui sobre isso, mas o impacto das novas tecnologias e da inteligência artificial no trabalho e na nossa vida é gigantesco. Daqui a 10 anos o mundo não será mais esse mundo que a gente conhece. Ele está mudando, ou seja, acabou. Esses conceitos, o capitalismo, isso acabou. Pode vir algo pior, se é que é possível, mas pode vir e talvez venha algo pior se a gente não for capaz de construir alternativas. Mas, enfim, do mais, resta também essa indignação, né, essa ansiedade, essa vontade de lutar. Né? Mas aí a gente tem que se comunicar, rede, aproveitar que aí está criar rede, né? E micro-revoluções. Obrigada. Bem, eu acho que essa questão que a Andréa coloca aí, da indignação, da resistência, eu acho que assim, a proposta de pensar os direitos humanos como um projeto de sociedade é, a meu ver, uma alternativa para isso. E quando eu falo isso, eu não vejo, eu acho que é fundamental que a sociedade, que os movimentos organizados tenham também essa compreensão dos direitos humanos como projeto de sociedade. Eu acho que falta isso. Nós não temos na academia e nos movimentos sociais essa compreensão política dos direitos humanos. Atuamos muito mais numa perspectiva ainda ética, de solidariedade, mas não política. Isso implicaria uma mudança de articulação, de rede, de criar isso que eu estou falando, de uma ideologia. Então, são esses os pontos que, a meu ver, nós pretendemos discutir hoje e amanhã. Muito obrigada. Nós passamos somente 7 minutos do tempo que tivemos. Muito obrigada. Então, a gente agora passa para a segunda mesa.